Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E hoje eu trago um livro que é demais para apresentar para vocês. Não saiam daí que eu já vou contar que babado é esse. Então, pessoal, hoje eu trouxe um livro para vocês que foi uma indicação da pesquisadora Cecília Bajur. Vocês sabem que eu venho já há algum tempo falando nela aqui para vocês. Eu tenho estudado muito os livros dessa autora, lido as suas pesquisas. E no último livro dessa autora, até eu já mostrei, não sei se mostrei aqui, mas no meu Instagram mostrei, que é este aqui, La Orfebrería del Silencio. Não existe a tradução aqui no Brasil, até onde eu sei. Eu comprei esse livro em Buenos Aires, agora recentemente. E esse livro é bem interessante porque a autora traz exemplos de livros infanto-juvenis e faz uma análise, sempre com a discussão de fundo da importância do silêncio na literatura infanto-juvenil. Silêncio que não quer dizer não falar ou não significar, mas são aquelas brechas de sentido que são deixadas para que os leitores então façam as suas inferências. É aquele tipo de literatura que não dá tudo pronto, né? Que seria o ideal, né, se nós formos pensar em termos de qualidade de livro infanto-juvenil. Então, dentro deste livro aqui, né, que eu mostrei para vocês, a autora vai indicando outros livros de literatura infanto-juvenil, no caso, e vai fazendo uma análise e discutindo esses livros. E eu encontrei, né, aqui no Brasil, este, que é o que eu vou mostrar para vocês, Assim Fica Demonstrado, que é uma publicação do selo Gato Leitor. Bom, e aí a gente já vê pela própria capa quantos elementos que aparecem aqui, né, que parecem elementos dentro de uma espécie de catalogação. Vejam que há um número ao lado, né, alguns símbolos, alguns desenhos, e mais adiante a gente vai ver que relação que esses elementos têm com o conteúdo. O texto de contracapa, tá? Ou da quarta capa, como a gente diz, né? Tanto o texto quanto as imagens já apontam para a pegada do livro. Então a gente tem uma frase escrita em latim aqui, Quod erat demonstrandum, que significa assim fica demonstrado, ou como queríamos demonstrar. Segundo a explicação que nós temos aqui, uma frase em latim que os matemáticos escreviam ao final de suas demonstrações. Tá? Então, assim que eles chegavam a determinadas conclusões, eles diziam, assim fica demonstrado. E aí a gente vê, né, essa figura aqui que lembra muito um estudioso, um pesquisador. Ele segura uma espécie de kitasato aqui, né, de laboratório de química, parece que segura um livro, uma enciclopédia, e mais elementos, parece de uma catalogação, ó. E isso aqui é um elemento bem importante para a gente explorar com os nossos leitores ouvintes na nossa mediação de leitura, que é o que nós chamamos de elementos paratextuais. Já falei muito sobre eles aqui, tanto as ilustrações como o texto de quarta capa, o título, são elementos a serem explorados. E aí a gente pode ou apresentar antes ou apresentar depois, por exemplo, o texto de contracapa. Eu gosto muito de começar pela capa, a exploração dos livros que eu vou apresentar, né? Isso no caso quando eu lia para o meu filho quando ele era pequeno, eu usava muito a capa para fazer essa introdução, e na escola a mesma coisa. Bom, e aí qual é a pegada do livro? Eu vou ler um primeiro trecho assim para vocês irem entendendo, tá? Se a lua fosse de queijo, os ratos teriam viajado até lá antes que os homens. Ó, então aqui a gente tem, né? Isso é uma frase muito comum, é tipo esses ditos populares, né? Que a gente costuma dizer, a lua é feita de queijo, porque ela é cheia de buraquinhos, como alguns queijos, né? E aí a gente vê aqui um rato, né, comendo queijo e tal, e o ambiente interplanetário. Mas o texto prossegue. E depois, os gatos perseguindo os ratos, e logo os cachorros perseguindo os gatos. Mas quando o primeiro homem, perseguindo sei lá o que, pisou na lua, deu um passo e depois outro, e viu que ali não havia ratos, nem gatos, nem cachorros. O homem estava só, muito só, entre pedras, crateras e um céu infinito ao seu redor. E isso demonstra que a lua não é de queijo. Então, qual é a pegada do livro, né, pessoal? Ele vai botando em xeque, né,
botando à prova esses ditos populares que nós repetimos, né, que vão passando de pai para filho, de avó para neto, de forma humorística. Então a gente tem um discurso aqui que ele mistura, segundo o que a própria Cecília Bajur explica, né, um discurso híbrido que mistura o que seria uma linguagem técnico-científica, uma linguagem lógico-matemática, com ficção e com uma super pegada de humor. E aí bota a gurizada pra pensar, que é tudo que a gente quer com a literatura, né, pessoal? Além da diversão, que é bem legal. Eu vou ler mais um pra vocês, tá? Se contar ovelhas desse sono, os pastores dormiriam com frequência e perderiam o rebanho. E aí a ilustração também vai brincando, né? As ovelhas flutuando, né? Uma que vai cair porque o balão estourou. Então são elementos que a gente, né, ao fazer a mediação, vai mostrando a ilustração, né? A gente vai apresentando esses elementos e esperando para ver a reação dos alunos ou dos nossos filhos, enfim, mas sem dizer, né, sem apontar, deixando que eles vão fazendo as inferências. Bom, e vamos seguir com a história das ovelhas. Então as ovelhas cruzariam pontes e caminhos e sem dúvida chegariam até a cidade para ver as lindas roupas coloridas feitas com sua lã. Olha a viagem. E aí a gente vê as roupas então aqui, né, que seriam feitas com a lã das ovelhas. Mas os donos dos campos sabem bem, muito bem, quantas ovelhas têm. E até o momento, ninguém viu uma ovelha passeando por lojas de roupas. E isso demonstra que contar ovelhas não dá sono. Tá, pessoal? Aí aparece o pastor, né, aqui, o número da ovelha, porque eles sabem quantas tem, né? E a explicação que é dada por que contar ovelhas não dá sono. Bom, o livro todo vai seguindo essa pegada, pessoal. Então, esse é um livro que eu super recomendo, um livro que bota a gurizada para pensar. E quando a gente, assim, tem em mente uma literatura infanto-juvenil de qualidade, é esse tipo de literatura que a gente vai procurando. Uma literatura que não tá tudo pronto, uma literatura que tem gaps, momentos, né? Muitos momentos para reflexão, para pensar, já começando pelos elementos da capa. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, pessoal, e até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande!